Audio Jungle. Romano Claro, aqui? claro. Claro. Que bacana. Deixa eu só fazer. Oi, Luciane, bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu tenho que falar aqui, porque o professor Romano tá presente. Alexandre, você conhece já o professor Romano, não? Não. Estou tendo a oportunidade agora. O professor Romano, ele tem Como vai, 51 anos professor? de consultoria. Olha só. Ele é o Nossa, fundador da BCO. Ele é o que fundador da maravilha. BCO Que honra, hein? e, Que honra. e nosso presidente do conselho também da BCO. Que E realmente maravilha. bom, o Marcos viu, quando eu vi que o professor Romano entrando aqui, meu sorriso veio até aqui, porque é raríssimo o professor Romano poder ter tempo para estar presente nas nossas reuniões. Então, para mim, Ó, isso é uma honra gigante. e a minha responsabilidade quintuplicou nesse momento. Pois é. Professor Romano, o Alexandre está lá em Portugal. Ele que vai fazer, ele está fazendo o PhD em neurociências, né, Alexandre, lá em Sim, Portugal. sim, sim. E ele vai fazer a apresentação para a gente hoje. Olha, um tema super bacana e vai ser uma apresentação bem gostosa, porque a gente combinou de fazer uma coisa assim mais pergunta e resposta, sabe? Bem interativa, para não ser só aquela coisa de apresenta, ficar todo mundo quieto, dormindo. Então, para ser um negócio mais interativo, vai ser, ele vai apresentar alguns slides, tal, vai apresentar o Você não me material e vamos... surpreende. Você não me surpreende. Então, vamos lá. Hoje nós temos o nosso querido Alexandre Rodrigues aqui, que é o nosso expert em neurociências. Alexandre, eu vou fazer o seguinte, eu coloquei só alguns pontos aqui. Se você fosse colocar o teu currículo aqui, não ia ter apresentação, porque é um currículo bastante cheio. Então, o que eu coloquei aqui? O Alexandre está fazendo o seu PhD agora na Universidade de Lusófona, em Portugal, em Lisboa, né? Está morando em Lisboa. Ele é consultor em desenvolvimento estratégico em neurociências também, há cerca de 20 anos. Tem um mestrado em gestão de equipes de alta performance da UFERGS e tem um MBA em Business Organizations pela FARGS, administração de empresas e negócios internacionais na São Judas e mais um monte de coisa. Mas eu parei por aqui, viu, Alexandre? Se você quiser complementar, o Bruno conhece bem o Alexandre também, o Bruno, nosso diretor de Minas Gerais, conhece bem também o Alexandre, sabe que as qualificações dele não iam caber em 3 ou 4 slides, não ia dar. Ok? Então, agora, o Alexandre, eu gostaria de passar a você aqui a batuta, a nossa tela, para hoje, para a nossa apresentação. Neurociências aplicadas aos negócios, naquele formato interativo, ou seja, você vai conduzindo, você vai jogando as perguntas do jeito que você sentir melhor, tá? E, bem, e agradecer aqui a tua presença e a tua disponibilidade em estar aqui conosco. A tela é sua, Alexandre. Deixa eu só abrir aqui o compartilhamento, está aberto. Pronto. Bom, gente, muito boa noite a todos, então. Muito obrigado, André, por essa carinhosa recepção. Bruno também, que bom que você está aí, cara. Foi através do Bruno que eu cheguei aqui até vocês também. O Bruno tem um papel importante nisso também, pelo maravilhoso trabalho que ele está fazendo lá com os nossos livros, né? Cuidando da nossa imagem, cuidando da estrutura desse projeto que é imenso, né? Imenso, mas que vai trazer frutos maravilhosos para a gente. Bom, gente, agora a minha responsabilidade aqui aumentou drasticamente, né? A minha ideia inicial era realmente fazer um bate-papo com vocês e o André me convidou, então, a eu montar uma pequena apresentação, né, trazer alguns slides e tal, para tentar demonstrar de uma forma mais tangível sobre o que eu faço. Eu confesso que foi bem complicado selecionar aí de 3.000 slides, 10, né, que pudesse contar um pouquinho dessa história, mas eu acho que... Alexandre, eu conheço o material do Alexandre, os e-books do Alexandre, eu baixei os e-books dele, o material é muito extenso. Desculpa, Alexandre, te colocar nessa situação. Não, é que assim, ele é um assunto extremamente complexo, que existe uma imensa maioria de pessoas que busca simplificar isso de uma forma até não tão responsável. E eu tenho um critério muito seletivo quando eu falo sobre isso, para que
a gente não traga o cérebro humano, o comportamento humano como algo extremamente simples. A gente sabe que não é simples, né? Então, eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre esses impactos e eu tentei montar alguma coisa exatamente bastante dinâmica e que eu peço, por favor, que vocês intervenham no meio da apresentação e eu fecho essa tela, a gente começa a conversar sobre isso, que é realmente esse o intuito, tá? Então, eu vou dividir a minha tela com vocês aqui. Deixa eu ver, cadê o meu PowerPoint? Está aqui. Eu vou dividir a minha tela com vocês e a gente vai conversando sobre isso, tá? Eu acho que esse é o intuito. Vai chegar uma hora que a gente vai terminar a apresentação e eu espero que vocês tenham questões relacionadas a comportamento, relacionadas a problemas que vocês enfrentam. Existem 1000 questões que possam ser trazidas para cá, né? A gente vai perceber que a gente tem um pouco tempo para esclarecer tudo isso. Mas também o nosso intuito não é esgotar esse assunto, né? É um assunto que não se esgota assim muito facilmente, mas é um assunto interessante de conhecer como essa ciência ela vem trazendo benefícios para dentro do nosso campo. Como misturar esse jogo de ciências pode ser bastante interessante para dentro do nosso campo. Nós temos uma forte tendência, e aí a gente já começa a falar sobre cérebro, a gente tem uma forte tendência a seguir uma mesma linha de busca de conhecimentos, né? Exatamente pela nossa própria expertise. Então, sei lá, você trabalha com planejamento estratégico, você estuda estratégia a vida inteira, porque você precisa ser o melhor em estratégia. A gente pouco consegue se abrir a novos campos exatamente pela própria complexidade desses campos também. Então, você precisa se dedicar, você precisa, né, ter um tempo maior para estudar coisas novas, ao mesmo tempo que você tem clientes e você não pode ficar para trás. Então, a neurociência, ela traz isso para nós, ela traz uma bagagem de conhecimentos que esclarecem diversos pontos aos quais a gente não corrige com ferramentas, tá? Então, esse é o propósito da apresentação de hoje. Eu começo sempre as minhas apresentações, e vocês vão ver se por algum momento participar de alguma aula, alguma palestra minha, esse slide que eu acho extremamente importante, tá? Ele mostra 3 pontos fundamentais da nossa evolução. Esse primeiro aqui de cima, né, onde tem lá um peixinho e depois a gente tem um Homo sapiens aqui na ponta. Aqui mostra toda uma cadeia evolucionista desde o mar, desde quando nós éramos peixes, até quando a gente se tornou humanos, né? Ou seja, isso é importante para a gente botar os pés no chão e mostrar que um dia a gente já foi peixe, né? Então, assim, a gente não é aquele ser extremamente evoluído, dono do poder que domina o planeta, né? Nós fazemos parte de uma cadeia animal e a gente traz requisitos comportamentais animais que influem no nosso comportamento e no nosso poder de decisão. Então, toda essa cadeia, ela é resultado do que nós somos hoje. Nós não nos tornamos o que somos hoje pela nossa própria competência, e sim pela maneira como a gente interage e como a gente se modela a natureza à nossa volta. Nesse outro ponto aqui, nós temos uma outra linha, aquela que a gente aprende na escola, né? A gente vai lá desde o Australopithecus, né, da Lúcia, aquela que caiu da árvore e saiu caminhando, né, até o nosso Homo sapiens aqui. O que essa imagem nos traz é uma imagem de que uma espécie foi sendo substituída pela outra, ou seja, uma soma e outra aparece, uma soma e outra aparece, tá? Isso não aconteceu assim, né? Nessa outra imagem aqui do lado, a gente vê como é que foi a nossa evolução. A nossa evolução, na verdade, ela foi uma mistura. É como se você colocasse vários hominídeos num liquidificador, batesse isso e tirasse um suco. Esse suco é o que nós somos hoje. Então, por que é importante a gente trabalhar isso? Porque nem todas as respostas para a nossa vida, para o nosso comportamento, para as decisões que a gente toma hoje estão vinculadas necessariamente a ferramentas e tendências do futuro. A tecnologia, ela não resolve todos os nossos problemas, as ferramentas não resolvem todos os nossos problemas. Grande parte da nossa compreensão e das facilidades, dos problemas que a gente enfrenta e das soluções que a gente tem estão no passado. Ou seja, se você conseguir compreender o ser humano como um animal evolutivo de um passado e o que ele traz desse comportamento aos dias de hoje, a gente vai trazer aí muitas soluções que são extremamente relevantes para que a gente consiga ter uma melhor performance em qualquer ambiente que a gente esteja, tá? Eu fiz um pequeno comparativo aqui
Se, por exemplo, 7 milhões de anos é a idade do Australopithecus lucy, tá? Fosse feito em 1 hora, nós montássemos um paralelo de 7 milhões de anos em 1 hora, ou seja, a evolução da espécie humana desde o primeiro macaco, desde o elo perdido até hoje. Se isso durasse 1 hora, o Homo sapiens teria apenas 1,7 segundos nessa 1 hora. Ou seja, nós somos a pontinha da unha da evolução. Nós somos o animal, a espécie mais nova nesse imenso ambiente, né? Então, ou seja, o que nós temos de natureza no nosso corpo é muito mais forte do que nós temos de racionalidade nesse nosso corpo, ou seja, de evolução ou de futuro, ou seja, ou de alta tecnologia no nosso corpo, tá? Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre cognição. Eu já explico por que eu trouxe isso, tá? O que é cognição? É a capacidade de aquisição de conhecimento através de processos como percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, imaginação, linguagem, pensamento, ou seja, toda a forma como você capta o mundo à sua volta. Então, por exemplo, a maneira como você percebe o mundo é diferente da maneira como outra pessoa percebe o mundo. Por isso que nós somos tão semelhantes dentro de comportamentos inatos, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas tão diferentes em poder de decisão. Por isso que existe um carro vermelho e um carro azul. Algumas pessoas compram vermelho, outras pessoas compram azul. Exatamente por causa da nossa história de vida que monta e influencia as nossas decisões. Ou seja, uma vez eu era criança e o meu pai tinha um carro azul e eu tenho a tendência a gostar muito mais de azul. Eu não sei explicar o porquê do azul, mas a minha percepção, ela valida mais determinado tipo de produto ou outro tipo de produto, tá? Por que é importante a gente conhecer isso? E, obviamente, a gente não vai ter como passar todos esses pontos fundamentais que são importantes que a gente entenda, né, de como é que a gente percebe o mundo à nossa volta, mas o que é importante a gente saber? Que muitas relações que fazem parte do nosso poder de decisão estão relacionadas a relações emocionais, ou seja, o quanto que a emoção de um determinado evento traz para contribuir no seu poder de decisão. Então, agora mesmo a gente fez o aniversário do 11 de setembro, né? E todo mundo estava refletindo sobre o que estava fazendo naquele momento do 11 de setembro. Então, veja bem, o 11 de setembro fez 20 anos, gente, e todo mundo lembra onde estava naquele momento do 11 de setembro. Por que isso acontece? Exatamente porque teve uma relação emocional muito forte, você nunca mais vai esquecer esse evento, porque foi algo que transtornou todo mundo naquele exato momento. Agora, estamos hoje na quarta-feira. Se eu perguntar o que você almoçou na quarta-feira passada, talvez você não saiba. Então, como é que um cérebro tão potente, que lembra de um evento há 20 anos atrás, não lembra de um evento na semana passada? Exatamente porque nós temos uma coisa chamada de cognição. Tá? A gente não vai conseguir sacar o porquê que isso acontece nesse momento, mas é importante a gente saber que o nosso cérebro prioriza determinadas memórias em relação a outras memórias, tá? Essa é um conhecimento muito importante que a neurociência nos traz e que influencia diretamente dentro da profissão que a gente tem, qualquer que seja a sua profissão. Ou seja, a maneira como você interpreta e como você compreende as coisas à sua volta. Essa imagem parece o que para vocês? O que parece isso? Aposto que vocês nunca viram essa imagem. Uma fruta, um figo? Uma fruta, parece um figo? É uma imagem bem diferente, né? Eu tenho absoluta certeza que não faz parte do modelo mental de vocês até agora. Mas eu vou dizer... Gorro? Como? Um gorro? Um gorro? Parece mesmo um gorrinho, Parece. né? Uma planta. Essa imagem é a primeira foto de um embrião aumentado 100 mil vezes, gente. Se você sabe o que é essa coisa azul aqui no meio, são os 2 hemisférios cerebrais. Então, veja bem, a importância desse órgão na nossa vida, tá? O cérebro é a primeira coisa que funciona, o sistema nervoso é a primeira coisa que funciona no nosso corpo e a última coisa que deixa de funcionar no nosso corpo. Então, ou seja, é algo extremamente relevante para tudo
o que a gente sente, para tudo que a gente armazena, para tudo que a gente conhece, para tudo que a gente sabe, para tudo que molda a nossa personalidade. O que eu quero dizer com isso? Que para que você conheça uma pessoa, para que você conheça um público, para que você conheça qualquer pessoa, qualquer tipo de comportamento, você tem que saber como o cérebro funciona. Você sabendo como o cérebro funciona, você vai ser mais assertivo nas suas abordagens, definitivamente. Por quê? Porque todo o cérebro é igual. Todas as pessoas são diferentes pela compreensão cognitiva que cada uma tem, mas anatomicamente todo o cérebro é igual, ok? Eu trouxe aqui vamos dizer assim, o primeiro andar desse Empire States, ok? Que funciona, que chama-se a teoria do cérebro trino. A teoria do cérebro trino é uma teoria trazida por Paul MacLean, que foi um neurocientista lá no meados dos anos 60, 1960, por aí, tá? Essa teoria ela já foi descartada, tá? Da maneira como ele trouxe, mas ela é muito válida para explicar três condicionantes que são bem importantes que vocês conheçam. Daqui é a base de toda a construção a construção do nosso poder de decisão, que são as três camadas de construção do nosso cérebro. O nosso cérebro ele foi basicamente construído em três camadas. Uma camada que chama-se cérebro reptiliano, que é essa mais embaixo aqui. Eu tenho um modelinho aqui, não sei se vocês conseguem enxergar bem esse modelinho que eu trouxe aqui, esse que eu uso para dar aula, tá? Se a gente for tirar toda a parte que não é reptiliana do nosso cérebro, a gente teria essa parte aqui, ó, que é basicamente o tronco cerebral. Tá? A gente, obviamente, não vai entrar em questões anatômicas aqui, não quero incomodar vocês com isso, mas o tronco cerebral é aquela parte do miolo do nosso cérebro, que sai aqui para a medula, né? que espalha para os nossos nervos periféricos. E essa partezinha aqui de trás que chama-se cerebelo, tá? Que fica bem encostadinho da nossa nuca aqui. Isso é o cérebro reptiliano. Essa parte do nosso cérebro tem 550 milhões de anos, ou seja, ela é muito anterior que os dinossauros, para vocês terem uma ideia. E a gente já vinha construindo um cérebro a partir daquele momento. Essa parte ela é imprescindível para cuidar das funções mais instintivas e básicas do seu organismo, ou seja, da homeostasia do seu corpo. Então, o piscar de olhos, lacrimejar, suar, salivar, sexo, por exemplo. Aí você pode dizer, não, peraí, professor, eu consigo controlar sexo, eu consigo controlar quando eu vou fazer sexo ou quando eu não vou fazer sexo. Sim, obviamente que você consegue, mas você não consegue controlar o você sentir vontade ou não sentir vontade. Isso é algo reptiliano. Por que é reptiliano? Porque o cérebro assume algumas funções que ele sabe que você não precisa dar conta disso. Imagina se você tivesse que pensar para respirar. Como é que seria? Você está tão envolvido com algum processo, quando vê você desmaia, porque falta oxigênio no cérebro. Então, o cérebro, na sua construção, né, aí eu começo a dividir o cérebro do corpo, né, o cérebro de nós, o cérebro pensou o seguinte, não, eu vou pegar algumas funções para eu cuidar, para eu não dar essa preocupação para o meu dono, tá? Isso tudo ficou no cérebro reptiliano. Depois a gente tem uma parte do nosso cérebro que chama sistema límbico, tá? O cérebro reptiliano, ele basicamente toma conta, é como se fosse uma via de mão única, só ele te manda informações. O sistema límbico é diferente, o sistema límbico a gente joga com ele, a gente manda informações para ele e ele manda informações para nós. O sistema límbico é onde se dá toda a relação emocional que a gente tem. Ou seja, o sistema límbico nasceu há alguma coisa em torno de 200 milhões de anos com os primeiros mamíferos. O primeiro mamífero era um ratinho. Era tipo um gambá, sabe? Esses ratinhos, esses gambás de praia, que parecem uns ratões, assim. Eles surgiram há 200 milhões de anos atrás e nunca tiveram espaço na Terra para ocupar, exatamente por causa dos dinossauros, que eram muito maiores e eram predadores muito mais vorazes. E, incrivelmente, essa informação, não sei se vocês sabem, que eles só conseguiram tomar espaço na Terra quando o meteoro de 65 milhões de anos atrás caiu e matou os dinossauros. Os ratinhos, como viviam embaixo da Terra e os dinossauros morreram, puderam subir para a Terra e se transformaram em macacos que se transformaram em homens, tá? Então, ou seja, essa parte aqui, ela é uma parte responsável pela nossa socialização, pelas nossas lembranças, pelos sonhos, pelas brincadeiras, pela forma como a gente interage. Mal e porcamente comparando, é como se você tivesse um jacaré de pet e você tivesse um cachorro de pet. O cachorro, obviamente, é muito mais dinâmico do que o jacaré, né? O jacaré é o reptiliano e o cachorro é o sistema límbico.
E por último, há apenas 200 mil anos atrás, nós temos uma parte do nosso cérebro que chama-se neocórtex, que é essa parte externa aqui. Esse nosso modelinho é essa parte aqui mais amassada, mais ranhurada, né? Essa parte é responsável por toda a nossa consciência racional. Principalmente essa parte aqui da frente, que é o nosso córtex pré-frontal. É aqui que a gente toma decisões, é aqui que a gente tem todos os nossos balizamentos éticos, é aqui que a gente tem o nosso planejamento futuro, é aqui que a gente faz conta, cálculo, custo-benefício. Nessa parte aqui, ou seja, somente os mamíferos mais evoluídos desenvolveram muito bem essa parte, tá? Só para explicar onde se dá cada tipo de comportamento nesse órgão mais complexo, ok? Então, aqui a gente tem as datas de criação de cada um, né? Bora lá. Quais são as 3 principais funções do nosso cérebro, tá? As 3 principais funções do nosso cérebro são fugir do perigo, ou seja, quando eu via lá um leão, um tigre, dente de sabre numa savana africana 200 mil anos atrás, eu tinha que estar pronto para fugir. Então, o meu cérebro tem estruturas específicas de luta ou fuga. Uma delas chama-se amígdala cerebral. Aqui nesse modelinho aqui que está girando, ela é essa pontinha aqui, o que parece uma azeitoninha ali, tá? Na verdade, ela é o tamanho de uma ervilha. Ela serve exatamente para luta ou fuga. Ela foi desenvolvida para que quando a gente visse um tigre dente de sabre, para que a gente tomasse uma ação instantânea. Eu não podia pensar se aquele tigre estava com fome ou não, eu tinha que agir. E ela ativa em momentos de desconforto. Ela ativa ao mesmo tempo que eu vejo um tigre dente de sabre, ela ativa ao mesmo momento que eu entro numa loja, por exemplo, e eu vejo uma atendente com uma cara emburrada para mim. Ou uma atendente que não passou um mau dia, ou que ela recebeu o salário e ela não está feliz, ou ela está com algum problema em casa. A minha amígdala ativa da mesma forma. Certo? Ou quando eu vejo uma propaganda agressiva, ou qualquer coisa que me afaste de determinado produto ou serviço, é a mesma estrutura que ativa. O que eu quero dizer para vocês é que o nosso cérebro tem 200 mil anos atrás, vivendo numa era moderna, ok? Então, se nós conseguimos compreender um cérebro de Homo sapiens vivendo numa era moderna, a gente já tem aí várias dicas de como o ser humano realmente funciona e quais estruturas você pode adaptar no seu negócio para que o nosso cérebro se sinta mais confortável. Essa é a nossa intenção. A segunda função é sobreviver, ou seja, buscar energia. Né? Vocês já experimentaram ir no supermercado fazer compra com fome ou sem fome? Obviamente o comportamento de vocês é completamente diferente. Vocês já participaram de uma reunião com fome? A maneira como vocês decidem é completamente diferente, né? Então, a gente sabe que consumir energia é algo extremamente importante. O nosso cérebro gasta 25% da energia que a gente consome. Então, pode parecer muito, né? Mas pela quantidade de funções que ele tem, é até pouco, tá? Mas ele consome uma carga energética forte. Ou seja, tudo o que fizer com que o nosso cérebro economize energia é uma super vantagem. E eu vou ao ponto de dizer que as mensagens que vocês passam para o cliente de vocês, a forma como vocês comunicam sobre o produto que vocês trabalham ou sobre uma instrução que vocês precisam passar, consome energia, mais ou menos. Se vocês passarem essa mensagem de uma forma a consumir mais energia, a tendência que ele fuja é muito maior, a tendência que ele canse é muito maior. Se vocês conseguirem passar essa informação de uma forma que ele consuma menos energia para entender, ele vai estar muito mais perto de vocês, ok? E, por fim, reprodução. Como qualquer espécie, né, o nosso cérebro nos leva à reprodução. Então, se a gente for ver bem, você comprar um carro muito bom, por exemplo, ele tem no fundo uma demonstração de que você é uma espécie que está se dando melhor naquela sociedade e, consequentemente, a sua chance de ser escolhido para uma reprodução é muito maior. Então, se a gente for perceber, tudo o que nós somos hoje, de certa forma, nos foi trazido para que nós conseguíssemos maximizar as nossas chances de reprodução, ou seja, que nós nos tornássemos pessoas mais interessantes e mais contributivas para uma sociedade e que, entre aspas, as fêmeas dessa sociedade nos vissem como machos que pudessem trazer a elas uma vida melhor, uma prole melhor. Então, isso tudo está dentro do nosso cérebro já.
Então, obviamente que a gente está falando aqui em macho, fêmea, e vocês podem me dizer, não, professor, mas o que é isso? Isso é machismo? Não, gente, isso é biologia. Eu não trabalho com machismo, com feminismo, com um elemento político, com certo ou errado. Eu falo sobre biologia, sobre fisiologia e como a gente funciona, tá? E se a gente for ver todas as relações que a gente faz, a gente fecha o olhinho e reflete sobre as nossas posições, a gente vai ver que, de alguma forma, não faz o menor sentido você comprar um iPhone 12, um iPhone 13, pagar o valor desse iPhone 12, iPhone 13, se você não tiver, no fundo, uma relação emocional com esse equipamento. Ou você tirar ele na frente de um cliente, ou você tirar isso na frente dos seus amigos, mostrar que você tem uma relação emocional ali. Ou seja, caso contrário, não faz o menor sentido você gastar tanto dinheiro assim num equipamento que pode te dar o mesmo benefício de que um equipamento que custa 1/10 desse valor, tá? Então, só resumindo de uma forma muito simples, algo que é extremamente complexo nesse momento. Bora lá. O que você vê nem sempre é o que acontece, tá? Eu trouxe aqui uma pequena pesquisa, a gente não vai falar sobre ela de uma forma muito criteriosa, mas só para trazer aqui que já foram feitas pesquisas em relação às preferências do nosso cérebro, tá? Ou seja, eu quero mostrar aqui nessa pesquisa que entre o mundo real, entre a verdade, entre as coisas que realmente estão acontecendo e entre um mundo inventado ou um mundo que é mais confortável para o nosso cérebro vai tender a escolher um mundo inventado por ele. Ou seja, algo que faça sentido a ele, algo que você tenha dentro do seu modelo mental. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos duas imagens, uma imagem com uma névoa, uma rua com uma névoa, e uma rua com um tempo bom. O que vai acontecer quando você estiver numa névoa? O seu sentido de audição, ele vai estar muito mais apurado do que o seu sentido de visão. Por quê? Porque vai ser pela audição que você vai ouvir se vem algum carro lá adiante, não pela visão. Então, o cérebro prioriza um sentido a outro. E nesse caso, não. Nesse caso, ele vai priorizar a visão, porque você tem uma probabilidade de compreender o ambiente à sua volta de uma maneira mais acelerada do que utilizando outro tipo de sentido, ok? Caso contrário, o seu cérebro vai propor a você um determinado nível de soluções com os estímulos que ele tem à sua disposição. O que eu quero dizer com isso? Eu vou lançando a ideia e eu vou resumindo para vocês, tá? O que eu quero dizer com isso? É que a nossa percepção depende da modelagem dos estímulos que você tem nesse momento. Então, o que é um estímulo? Um estímulo é uma cor, é uma luz, é um cheiro. Tá? Se você entrar numa loja, num shopping, por exemplo, você pode reconhecer um cheiro que é a identidade olfativa dessa loja. E cada vez que você sentir esse cheiro, você vai lembrar dessa loja exatamente pela sua cognição de memória associativa. Então, quando você consegue compreender como os sentidos funcionam, como é que o nosso cérebro transduz essas informações e compreende o mundo à nossa volta, a gente vai conseguir entender o que é estímulo prioritário para um determinado cliente e explorar esses estímulos prioritários na nossa loja, no nosso negócio. Então, ou seja, nem tudo é relevante, mas o que é relevante tem que ser mostrado. Eu vou dar um outro exemplo. Se eu fosse ser um vendedor de imóveis e eu recebo um casal de idosos, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a janela e eu vou mostrar para eles, olha, tá vendo esses pássaros cantando? Olha a paz que é esse pássaro cantando. Por quê? Porque esse estímulo é importante para esse senhor e para essa senhora. Se eu pegar um casal mais novo, eu vou dizer, olha que bacana aqui, ó, quando vocês tiverem os filhos de vocês, olha que praça linda, vocês conseguem ver eles da janela. Se eu pegar um menino que ganhou o apartamento do seu pai, eu posso dizer, nada desses estímulos é tão importante quanto a praia, que fica a 500 metros daqui. Por que a abordagem é diferente? Porque a maneira como aquela pessoa está valorizando aqueles estímulos são diferentes também. Eu vou trazer para vocês aqui 2 videozinhos que retratam isso. Um vídeo eles chamam de teste da porta sem vidro. Tá? Vocês me dizem só se vocês vão conseguir enxergar o vídeo. Ele demora um pouquinho para abrir aqui, mas daqui a pouco a gente já vai conseguir compartilhar. O teste da porta sem vidro, ele mostra como o nosso cérebro já constrói automaticamente o mundo à nossa volta e ele demora a perceber que esse ambiente mudou. Isso pode parecer engraçado no vídeo, e realmente vai ser engraçado, né, quando o vídeo abrir, mas... Apareceu só o áudio. Eu
Alô, pessoal. Isso aqui é uma porta de vai e vem. E muita gente, ao invés de empurrar por aqui, entendeu? Põe a mão no vidro. Só que hoje nós tiramos o vidro. Só um pouquinho que eu vou dividir novamente a tela aqui. Eu acho que E tem que aí compartilhar isso. Isso. E eu vou compartilhar o vídeo aqui. E selecionar com áudio. Isso. Eu acho que já foi. Então, okay. O que acontece, tá? Esse aqui é um vídeo bem engraçado, mas eu quero que vocês entendam o perigo por trás da mensagem desse vídeo, tá? Então, a gente já vai falar sobre ele. Alô, pessoal. Isso aqui é uma porta de vai e vem. E muita gente, ao invés de empurrar por aqui, entendeu? Põe a mão no vidro. Só que hoje nós tiramos o vidro. Olha aqui, ó. Olha, não tem vidro? Cadê? Não tem vidro. Vamos ver o que vai dar, hein? Então, olha que coisa incrível. Eu vou mostrar um outro vídeo para vocês que é mais incrível ainda. Mas qual é a mensagem desse vídeo, tá? Ele é engraçado, mas a mensagem fundamental desse vídeo, a gente consegue enxergar aqui exatamente a economia de energia que o nosso cérebro faz em relação ao ambiente à nossa volta. O que aconteceu ali? Existe um modelo mental de que aquela porta de vidro tem um vidro e você abre ali. Então, o que acontece? Você não para analisar se aquele vidro está ali. O seu cérebro não faz esse cálculo. Ele acostuma com essa rotina. Tá? Isso é tão perigoso, que muitas pessoas vão sair na rua daqui a pouquinho e elas vão começar a ver as luzes de Natal e vão dizer assim, nossa, já é Natal. Ou seja, o tempo já passou. Por que você tem essa percepção? Porque a sua vida é uma massa de rotinas ao qual o seu cérebro se sente tão confortável naquela massa de rotinas que você não cria novas experiências, você não cria novas memórias. É o seu cérebro, com o intuito de economizar energia, te condicionando a uma vida com rotina. Então, ou seja, quanto mais modelos mentais você tiver, mais conclusões eu vou ter. Só que nem sempre a realidade que está no ambiente é a realidade que o seu cérebro sugere para você. Aí você pode me dizer, professor, então vamos desconfiar de tudo. É impossível. Se nós desconfiássemos de tudo a todo momento, nós ficaríamos exaustos nos primeiros 5 minutos do nosso dia. Nós teríamos que viver 5 minutos e dormir por 8 horas. Então, assim, como é que a gente faz para contornar isso? A gente tem que saber como a gente funciona. Então, se eu sei como eu funciono, o que eu vou fazer? Eu vou valorizar os pequenos detalhes da minha vida. Ou seja, eu vou valorizar um momento, por exemplo,
que eu estiver sentado no meu sofá com meu filho e a gente estiver vendo um desenho junto. O que para muitos pais, e eu ouvi nessa pandemia dizendo assim, nossa, eu não vejo a hora de mandar meu filho para a escola, eu não aguento mais. E eu ficava pensando, ei, esse filho é você que criou. Será que você não percebe? O seu cérebro está tão condicionado a entender que é a escola que educa e não você. Você quer transferir esse problema para alguém? Então, nós, consultores, nós temos uma grande vantagem em relação a isso. Nós não convivemos dentro da empresa que a gente atua. Por isso que a nossa visão é diferente. Agora, experimenta ficar 10 anos dentro de um único ambiente. Veja se o cérebro dessa pessoa não está totalmente condicionado àquela estrutura, àquela mesma estrutura. Então, se você não trouxer para essa pessoa uma possibilidade de ela sair dessa caixa, o modelo mental dela vai estar fechado naquele exemplo, naquela condição sempre. Por quê? Para economizar energia. Ela vai parar de desconfiar daqueles estímulos, ela não vai enxergar possibilidades porque ela está economizando energia, ela acostuma com aquilo. Deixa eu mostrar um outro videozinho para vocês aqui, que também é engraçado, e mostra como o desenho do estímulo faz a diferença. Deixa eu colocar aqui. Ó, essa aqui é uma propaganda, tá? É uma propaganda de uma televisão Ultra HD, tá? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram essa televisão como se fosse uma janela. Bom, e vocês vão ver como é que funciona isso, tá? Adelante. Permiso. Don César. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite esos documentos, por favor? Sí, aquí. El currículum. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. ¿Licencia a conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿Algún problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Estamos un poquito... Madre. Perfecto. Aquí están las... ¿Sí? Ah, perfecto. Mire. ¿Hay alguien? Don César. ¡Aló! Eu gosto bastante desse tipo de propaganda que utiliza esses elementos sensoriais, né, para trazer a informação. Nesse caso, o que mostrou, né, que nós somos o reflexo do que a gente compreende do mundo. Então, assim, a gente tem muita mania, né, a gente tem uma tendência muito forte a exigir que as pessoas mudem, né? Então, a vida inteira a gente passa querendo que as pessoas mudem. Poxa, você poderia mudar, você poderia ser assim, você poderia ser assado. Quando a gente é mais novo, né? A gente tem aquele relacionamento que termina, e aí a namorada ou o namorado vem pra gente e fala assim, ai, meu amor, vamos voltar, eu juro que eu mudo. Aí você muda realmente? Sim, eu mudo. Se a gente voltar, eu mudo. O que acontece, gente? Isso funciona no primeiro mês, no segundo mês, depois acaba voltando tudo a mesma coisa. Por quê? Porque o ambiente não muda. Então, o que eu digo para as pessoas, tá? O ser humano não muda de graça. Nós não mudamos a nossa personalidade, nós não mudamos o nosso comportamento, nós reagimos ao ambiente.
Então, quando a gente tem essa compreensão de que nós reagimos ao ambiente, a gente tem a compreensão de que agora nós temos um mundo infinito de possibilidades, de estímulos, de alteração de um determinado ambiente para mudar um comportamento de alguém. Então, ou seja, nós somos resultados do quê? Da nossa percepção. Então, você muda na forma como você percebe um ambiente. Ah, eu tenho minha empresa e eu gostaria que na minha empresa as pessoas fossem mais comprometidas. Poxa, que interessante, mas você paga mal, o computador é ruim, você grita com as pessoas, você não remunera direito. Poxa, é horrível esse lugar. Como é que você quer que alguém se comprometa com você? Então, ou seja, é possível mudar o comportamento de alguém? Sim. Como? Gerenciando os estímulos que essa pessoa recebe, ou seja, como ela compreende o mundo à sua volta. Caso contrário, ela vai reagir de uma determinada forma. Todo o negócio, todo o ambiente resulta num comportamento social compatível com aquele ambiente. Lembra da nosso primeiro slide lá, como nós nos formamos? Nós somos o produto de uma natureza, gente. Nós somos produto da Terra. Como a Terra se moldou, originou a gente. Se tivesse mais tufão, se tivesse mais chuva, talvez nós seríamos diferentes, porque o nosso corpo se adaptou a esse ambiente. E nós só evoluímos, e evolução, para nós, nesse momento, é uma palavra que não compete, porque a gente parou de evoluir há 200 mil anos atrás, nós só crescemos, nós só aumentamos nossa performance, porque nós temos um poder de adaptação, ou seja, nós nos tornamos mais aptos a determinados ambientes, ou seja, nós temos a possibilidade de desenvolver habilidades. Isso é o que nos diferencia de qualquer outro animal. Você nunca vai ver um João de Barro construindo uma casinha nos fundos porque a filha engravidou do João de Barro vizinho. Isso é coisa de humano. Isso não acontece com animais. O animal faz isso a vida inteira. Então, é o humano que se adapta, é o humano que aprende. Então, essa é a nossa habilidade. Isso chama-se neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade é o que nos leva para frente ou o que nos manda para trás. Ou seja, por que as pessoas entram extremamente felizes numa empresa, extremamente excitadas numa empresa, querendo contribuir, e 3 anos depois elas estão sendo demitidas porque o comportamento delas é horrível? Porque o ambiente é horrível. Entende? Essa pessoa se adaptou ao ambiente que é horrível. Então, você acaba perdendo boas mentes, boas inteligências, porque o seu ambiente organizacional traz estímulos tóxicos. Certo? Então, nós reagimos. Isso é uma informação bem importante de a gente ter. Se eu perguntar para vocês o que vocês estão enxergando aqui agora, o que vocês me dizem? Lego. Peças de Lego? Lego. Todo mundo enxerga Lego aqui? Sim. Sim, né? Eu acho que se todo mundo for normal, todo mundo vai enxergar Lego, né? Eu vou dizer para vocês o que eu enxergo. Eu enxergo um avião aqui. E aqui, o que vocês enxergam? Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa, eu enxergo um olho da Mona Lisa. Por que eu enxerguei o avião aqui nas peças de Lego? E vocês não enxergaram o avião? Você já tinha a visão da obra como um todo. Eu já sabia o que essas peças de Lego iam se transformar, vocês não. Quando eu sei uma coisa que vocês não sabem, não adianta eu dar dicas sobre isso. Vocês nunca acertariam o que seria essas peças de Lego sem ver o avião antes. Vocês não têm esse modelo mental. Eu não posso conversar com alguém dentro do modelo mental que eu tenho. Eu tenho que conversar com alguém dentro do modelo mental que essa pessoa tem. Imaginem eu dando uma aula de matemática para uma turma de 2ª série e eu dizer para vocês têm que aprender matemática, porque quando vocês forem engenheiro e estiverem consertando a ponte, vocês vão precisar de matemática. As crianças não sabem o que é engenheiro e elas não sabem nem que engenheiro constrói ponte, mal sabem o que é uma ponte. Agora, quantas vezes nós explicamos o que a gente gostaria que as pessoas entendessem dentro dos modelos mentais que estão só dentro da nossa cabeça? Isso é o que? É um consumo exagerado de energia para pouca cognição, para pouca compreensão desse texto. Quando vocês viram a Mona Lisa aqui, é porque todo mundo já conhece a Mona Lisa. Então, uma simples dica desse modelo mental já associa a imagem da Mona Lisa. Isso é bom,
porque eu consigo com pouca energia passar uma informação para vocês, mas isso é ruim porque vocês nunca mais vão conseguir enxergar algo que não seja a Mona Lisa a partir dessa dica. Está entendendo a diferença? Ou seja, o nosso exercício é nos questionar por que eu vejo um olho e eu digo que é Mona Lisa. Porque o meu cérebro, ele tenta trazer na maior velocidade que ele pode o modelo mental mais próximo relacionado a isso. E isso acontece para tudo na nossa vida. Tudo o que você diz que é lógico, sem ter estudado, ou sem ter visto uma pesquisa, ou sem ter comprovado cientificamente, você está usando uma associação mental que o seu cérebro já tem como modelo mental para acelerar a sua performance. Ele não faz isso para te sacanear. Ele faz isso para que você tenha uma solução mais rápida, para que você decida coisas mais rápido. Caso contrário, nós teríamos uma performance de um bicho preguiça, e nós seríamos predado, e nós não teríamos a condição cognitiva que nós temos hoje. Estão entendendo a mensagem? Deixa eu seguir aqui. Vocês conseguem ler isso que está escrito na tela? Sim. Conseguem compreender o que está escrito aí? O que está escrito aí? Esse pequeno texto serve apenas para mostrar o nosso Nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Todo mundo conseguiu ler um texto que não existe. Já perceberam isso? Ou seja, se vocês conseguem ler um texto que não existe, é porque vocês não estão lendo esses símbolos. Vocês estão trabalhando com pura associação. Quando vocês começam a ver sentido em cima disso, o cérebro de vocês sugere o modelo mental mais próximo daquilo que faça sentido. O nosso cérebro não aceita elementos que não façam sentido. Se você parar agora, olhar para o céu azul e ver nuvens, 1 minuto, 2 minutos depois, vocês vão começar a enxergar formatos nessas nuvens. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa dar sentido àquilo que você está vendo. Então, ou seja, o sentido que você está vendo nem sempre é o que realmente existe. E a gente tem que se questionar constantemente isso. Poxa, por que eu passei essa instrução e as pessoas não entendem? Outra vez eu estava atendendo uma empresa e o RH estava maluco, porque já tinha contratado não sei quantas pessoas para um determinado gestor e ninguém durava com esse gestor. E eu perguntei para esse gestor por que ninguém dura aqui, né, no seu setor. E ele disse, eu explico, e esses ananá não entendem. Ele disse bem assim para mim. E eu falei para o RH, olha, o problema não é as pessoas, o problema é o gestor. Porque se ele explica e ninguém entende, o problema é a forma como ele explica. A responsabilidade de explicar é de quem? É do ananá ou é do gestor? É do gestor. O nosso sucesso é a compreensão de quem está abaixo de nós e não de quem está abaixo de nós alcançar a nossa informação. Conseguem entender isso? Então, o que acontece aqui é que, como vocês estão familiarizados com esse tipo de palavras, com esse tipo de contexto, vocês conseguem entender um texto que está aqui. Agora, um alemão talvez não conseguiria entender esse código. Alguém que não aprendeu a ler não conseguiria entender esse código. Então, ou seja, a informação, ela vai chegar, o nível de comunicação e assertividade, ela vai chegar através da leitura e compreensão dos modelos mentais pré-existentes em alguém. A gente não força a natureza, a gente tem que entender a natureza e se unir a ela da melhor forma que a gente pode. E isso a gente pode trazer para vários âmbitos na nossa vida. Outra vez, deixa eu deixar vocês refletir um pouquinho sobre essa imagem. Outra vez eu estava trabalhando com uma rede de supermercados e essa rede de supermercados me trouxe um caso de um segurança da loja que se indispôs com um cliente que não queria usar máscara para entrar no estabelecimento lá. E o cliente disse que não ia usar máscara, ele disse que tinha que usar, porque senão não podia entrar, que era lei, não sei o que. O cliente entrou na loja, isso aqui que ele fez, o segurança, ele foi até o estacionamento e furou o pneu do carro do cliente. O que aconteceu? Esse cliente processou o estabelecimento, obviamente, né? Porque isso aconteceu e tal, e o estabelecimento chamou, o RH chamou ele lá e perguntou, cara, o que aconteceu aqui? Por que você fez isso? Né? E ele disse, porque onde eu moro é assim que funciona. Se você é mal educado comigo, se você perde o respeito comigo, você sofre a consequência. Está entendendo a maneira como ele interpreta o mundo e a maneira como a lei daquele negócio é formada? Então, você pode formar um código de ética específico para o seu negócio. Se ele não conversa com as experiências das pessoas que passam por essa situação, você não vai ser assertivo na passagem dessa informação. Então, compreender o ambiente onde aquele ser humano está envolvido e capacitar ele para que ele tenha a performance que você precisa. Você pode perder um grande vendedor porque você
passou ele a gestor de uma equipe sem treiná-lo antes. Olha que maluco isso, tá? Se eu perguntar para vocês, o que vocês enxergam nessa imagem aqui? O que vocês me dizem? Um jogo de xadrez, mini jogo de xadrez. Um mini jogo de xadrez, né? E aqui a gente tem um cilindro verde, é isso? Beleza. Eu separei aqui dois locais aqui específicos desse jogo de xadrez. Um é um quadradinho A e o quadradinho B. O quadradinho A, para vocês, ele tem a cor diferente do quadradinho B ou as duas cores são iguais? Diferentes. Diferentes? Todo mundo enxerga diferente ou tem alguém que enxerga igual? Se tem alguém que enxerga igual, me avisa. Diferente, tá? Eu vou mostrar agora aqui rapidinho para vocês um outro videozinho que vai provar, para vocês. Será que eu não vinculei aqui? Não tem problema se eu não vinculei. Deixa eu só tirar a Tem pessoas que veem igual, Alexandre, que você está falando? Algumas pessoas veriam igual ali. Não. Todas as pessoas veem da mesma forma. Eu só vou mostrar aqui o problema dessa imagem. O problema é o seguinte, essa imagem, ela faz parte de um modelo mental que todo mundo já tem. Então, o que acontece? Quando você vê um tabuleiro de xadrez, automaticamente o seu cérebro desenha ele numa cor específica, né, que contrapõe com outra cor ali. E o que acontece naquele momento ali, deixa eu só achar o videozinho onde mostra isso, é que as duas cores são iguais. O A e o B são cores iguais. Só que, como existe uma sombra, um sombreamento ali daquele cilindro verde, tá? Um sombreamento daquele cilindro verde, o cérebro não consegue admitir que essas duas cores são iguais. Então, ele pinta elas de forma diferente e te sugere que vamos dizer assim, que essa cor possa ser diferente. Você aceita ou não? Obviamente que, se você tem um modelo mental de xadrez já construído, você não vai questionar isso e você não vai conseguir enxergar ele de outra forma que não seja pintado. Mas olha só esse videozinho aqui. É a mesma imagem, não tem computação gráfica envolvida aqui, tá? Ele só vai começar a remover o ambiente à volta desses quadradinhos e vai deixar só os dois quadradinhos na tela, tá? Ele só vai tirar os estímulos que te atrapalham. Essa é a intenção dessa imagem, tá? Ó. Tá vendo? Ó? Eles são exatamente iguais. Tá? Não. Tem mandracaria aí. Não houve computação gráfica aqui. Não houve. Tá? Coloca o vídeo de novo pra gente, Alexandre. O finalzinho dele, o finalzinho. Não, aí. O Alexandre, não. O quadrado é branco. Quando você tira o cilindro, devia ficar mais claro ainda o quadrado do B. Ele está escurecendo. Então, é exatamente isso que esse contexto quer mostrar. Porque a gente não consegue admitir que as duas cores podem ser iguais. Então, a gente pinta, a gente repinta ela. Incrível, né? Não, o programa pintou, cara. Não é possível. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o outro. Eu tirei o outro teste aqui, porque eu achei que a apresentação ia ficar muito longa, tá? Mas tem um outro teste que vocês também comprovam que as cores também são diferentes. Agora eu não vou achar aqui onde é que ele está, mas tem um outro teste que eu coloco logo após esse exatamente por isso, porque as pessoas não conseguem admitir que isso possa acontecer. E aí eu faço um outro teste que mostra também que vocês chegam nessa conclusão. Eu tenho vários testes que eu mostro em sala. Eu tenho 3 cursos e eu mostro alguma coisa em torno de 7 exemplos diferentes em cada curso. Eu tenho imagens que o cérebro pinta toda a imagem, que não existe cor alguma. Então, assim, são coisas muito loucas, tá?
que a gente faz para que a gente consiga compreender melhor o mundo à nossa volta, para que a gente se sinta mais confortável. Então, assim, isso não tem mal algum. Quer ver? Olha só essa imagem aqui. Tá? A gente tem 3 imagens aqui. Tá? Eu quero saber se essa menina do meio, ela está girando para a direita ou para a esquerda? Sentido horário. Sentido horário. Tem certeza? Aí é difícil, hein? Agora mudou. Mudou? Agora mudou. Não mexi na imagem. Ih, cara. O nome disso é imagem biestável. Tá? O que é uma imagem biestável? É um cenário de compreensão onde você tem a tendência a enxergar ou a visualizar um determinado contexto a partir de elementos que te impulsionam. Ou seja, se você olhar essa menina aqui que está girando para a direita, por exemplo, você tem uma forte tendência a enxergar essa menina girando para a direita. Se você enxergar essa daqui que está girando para a esquerda, você vai ter uma forte tendência a enxergar essa menina girando para a esquerda. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Que nós somos tendenciosos na nossa decisão também. Quando a gente enxerga um determinado cenário onde nos traz mais subsídios de decisão, a gente tende a decidir por determinado contexto em relação a outro. Por isso que é importante a gente sempre falar, ouça os 2 lados da história, porque nós precisamos decidir. Uma vez foi realizado um teste, ao qual tinham mulheres numa sala e elas tinham que decidir qual era a melhor meia calça. E aí entrou os pesquisadores, trouxeram uma meia calça, elas puxaram, tal, botaram no rosto, tal, testaram, e fizeram todas as anotações relativas aos requisitos de qualidade dessa meia calça. Esses pesquisadores pegaram a meia calça, saíram por uma porta, entraram por outra meia calça, deram para elas fizeram todos os testes possíveis lá na meia calça, fizeram suas anotações, saiu com essa meia calça, entrou com a outra, mesmo procedimento, puxaram, esticaram, fizeram todos os testes possíveis, anotaram também os requisitos de qualidade e chegaram ao veredito final de que a primeira meia calça era melhor, a segunda era pior e a terceira era a pior de todas. O que acontece é que a mesma meia calça foi passada 3 vezes para elas. O que acontece a partir daqui? Quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa tomar um processo de escolha, o cérebro de você segmenta a informação. Você acha ali requisitos que comprovem a sua ideia. Por isso que é muito difícil fazer as pessoas mudarem de ideia, gente. Porque nós já temos modelos mentais prontos. Mudar de ideia cansa. Mudar de ideia é um ato estritamente racional. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é aquilo que a gente se gaba de ser extremamente racionais, nós não somos. 95% do nosso tempo nós somos instintivos, nós somos comandados por elementos biológicos e fisiológicos da nossa construção. Nós somos racionais em pequenos momentos do nosso dia, só quando somos estritamente exigidos que a gente seja racional. Por quê? Porque isso queima uma energia que é desnecessária caso você aceite as sugestões que o seu cérebro está passando. Então, ou seja, essa economia de energia é essencial para uma era onde não existia comida. Hoje você vai na cozinha, abre a geladeira, graças a Deus, pega lá a comida que você quiser e você está bem alimentado. Nós temos problema com comida hoje. Há 200 mil anos atrás, quando você achava um inseto, aquilo já era talvez a energia do seu dia. Então, o nosso cérebro nos condicionou a economizar o máximo de energia possível. Quando eu falo em energia, você deve estar pensando, mas que tipo de energia você está falando, né? É energia elétrica, gente. O nosso processo de compreensão do mundo é através da energia elétrica. Tudo que a gente enxerga, escuta, toca, sente o gosto, respira, sente o olfato, isso tudo é a transdução de elementos sensoriais do meio em energia elétrica. O nosso cérebro, ele é eletricidade pura. Então, ou seja, para você gerar eletricidade, você precisa de uma fonte de energia. Então, ou seja, quanto mais neurônios você queima em cima de um determinado problema de matemática, por exemplo, por que matemática não é divertido? Porque você precisa queimar neurônios. O cérebro de você não quer parar para queimar neurônios. O que ele quer? Ele quer se divertir. Ele quer fazer algo que você compreenda instantaneamente e que você se sinta bem naquele local. Por isso que existe uma forte tendência a nós priorizarmos a diversão
ao estudo. Por isso que quando você passa 2 horas na academia, você cansa muito menos do que 1 hora estudando. Porque... Alexandre, e quando o caboclo gosta de matemática, ele tem algum distúrbio? Igual eu? Não, Não, ele não tem distúrbio. Ele vê prazer e propósito na função. Todos nós aqui, muito provavelmente, vemos prazer e propósito no estudo. Mas aí é um condicionamento que você dá ao seu cérebro. Ou seja, você, como alguém curioso, gosta e o seu cérebro libera dopamina cada vez que você descobre algo novo, cada vez que você descobre algo que vai facilitar a sua vida, cada vez que você descobre algo que possa beneficiar alguém. É a maneira como você condiciona o seu cérebro. Se você nunca der salada para uma criança, ela não vai gostar de salada. Por quê? Porque salada não tem energia. É isso. É isso. A criança tem dobro de papilas gustativas para doce do que um adulto. Por quê? Porque tem mais energia. Ela precisa consumir muito mais energia. Aí se você disser, não, eu vou deixar o meu filho decidir o que ele quer comprar, o que ele quer comer, ele vai ser gordo, ele vai ser obeso. Por quê? Porque ele vai consumir muito mais energia, que é o que o cérebro busca. Por que perder peso é algo muito difícil? Porque é algo anticerebral. Então, para que você perca peso, você tem que ter um propósito. Tá entendendo? Para que você estude, você tem que ter um propósito. Para que você faça algo que eu gostaria que você fizesse, eu tenho que te dar um propósito. Tá entendendo? Deixa eu explicar como isso funciona dentro da cabeça da gente. Vamos trabalhar... É o último slide, tá, gente? Prometo. Então, inconsciente, subconsciente e consciência, tá? Como a gente fala bastante inconsciente, subconsciente, como é que isso funciona dentro da nossa cabeça? Tudo que a gente vê, tudo, exatamente tudo que a gente vê, a gente coloca dentro do subconsciente. E a gente leva um baldinho lá embaixo desse subconsciente e traz esse baldinho. O que a gente traz desse baldinho é o que a gente compreende do mundo à nossa volta. Então, você compreende 0,001% de todos os estímulos que esse ambiente está te trazendo, mas tudo está lá nesse subconsciente. O que a gente faz? Eu entro numa loja do Bruno. O Bruno tem uma loja no shopping, eu entro na loja do Bruno. Eu posso me sentir mais confortável ou menos confortável. Eu posso comprar, eu posso não comprar. Eu posso dizer que a loja está bonita ou não. Como é que eu vou ter essa referência? Pelos estímulos que eu trouxe nesse baldinho aqui, desse subconsciente. Se o Bruno projeta essa loja de maneira a colocar no meu subconsciente os estímulos corretos para que esse baldinho suba e eu tenha a percepção da loja que ele quer, eu vou ter a probabilidade, e a gente nunca trabalha de uma forma extremamente assertiva, com condicionamento de comportamento, eu vou ter a probabilidade maior de eu ter um cliente mais confortável, porque eu geri os estímulos que ele vai buscar no subconsciente. Estão entendendo a relação? Por que a neurociência é importante? Então, ou seja, tudo é importante. Tudo que você se aproxima ou se afasta e você não sabe explicar o porquê, é porque você trouxe desse subconsciente os elementos que fizeram com que essa decisão aqui desse pequeno baldinho fosse tomada de uma forma racional, que você justifica racionalmente. Então eu vou dizer, pô, André, por que você comprou esse multimixer da Polishop que mais faz sujeira do que pica alguma coisa? E ele vai encontrar uma explicação racional para me dizer. Eu vou dizer, André, por que você tem essa bicicleta ergométrica aqui na sua casa se você não usa e serve como cabide? Ele vai ter uma explicação racional para me dar. Mas por quê? Ele comprou por causa de elementos que estavam no seu subconsciente. Alguém mapeou esses elementos e, pum, o André buscou esse baldinho e ele disse, a solução é comprar essa bicicleta ergométrica, eu vou ficar sarado igual aquele cara da TV. Mas ele não usa. E quando eu perguntar, ele vai dizer, não, eu uso, uma vez por semana eu uso, ou eu não tenho tempo, ou eu não consegui, ou, ela está estragada. Ela vai inventar uma desculpa racional para os elementos que estão nesse subconsciente. Então, como é que a gente imagina que isso funciona, gente? Vocês aprendem na escola que isso acontece através de uma sinapse, né? Que é a ligação entre dois neurônios. Então, a ligação entre os neurônios cria o que a gente chama de conexão neural, que são sinapses específicas que você tem em memórias específicas através desse conjunto de sinapses. A maneira como você modela as suas sinapses é a maneira como você modela o seu cérebro e a performance desse cérebro. Só que isso não acontece exatamente assim. Isso aqui é um exemplo de um neurônio com sinapses.
Não é um neurônio conversando com o outro, são milhares e milhares de neurônios conversando com milhares e milhares de neurônios ao mesmo tempo, a cada milésimo de segundo. A cada milésimo de segundo, a cada segundo, nós temos acesso a aproximadamente 11 milhões de estímulos, para vocês terem uma ideia. É impossível gerenciar isso tudo. Nós gerenciamos 0,1% desses 11 milhões de estímulos, para vocês terem uma ideia, tá? Então, ou seja, como é que a gente muda o comportamento de alguém, pessoal? Para nós terminar aqui e eu conseguir deixar com que vocês tenham as suas dúvidas aí. Como é que a gente muda o comportamento de alguém? A gente tem que gerenciar as demandas deste cenário, ou seja, quais são os estímulos desse cenário que eu vou construir. Eu tinha uma aluna que eu orientei num trabalho de conclusão, que ela trabalhava com marketing por e-mail. Ela tinha 6 caixas de e-mails que ela mandava e caía tudo para ela. Para cada mensagem que ela mandava, ela via o nome que era mais comum na época que aquela pessoa nasceu, e ela mandava mensagem assinando com aquele nome. Para quê? Para que as pessoas ficassem mais familiarizadas com o nome e com o texto. Então, se ela queria trabalhar com o pessoal da terceira idade, ela escrevia um texto para a terceira idade. Cada vez que um respondia, caía na mesma caixa para ela, mas ela tinha um texto para cada pessoa. Certo? Então, o que eu digo para vocês é que o grande diferencial do nosso trabalho, está nos detalhes, está na manutenção dos estímulos que você traz e na maneira como você conscientemente consegue dar ao cérebro dessas pessoas esse conforto maior. Então, esse é o trabalho que eu faço dentro das empresas, esse é o trabalho que eu faço analisando os processos, esse é o trabalho que eu faço como consultor e como mentor também das equipes e dos treinamentos que eu trabalho. Simplesmente fazer com que as pessoas conheçam o que elas realmente são. Então, tem muita gente que vem para a minha aula e diz assim, pô, professor, eu vim na sua aula aqui para aprender a vender mais, mas eu estou me conhecendo mais. Óbvio, quando você quer conhecer o outro, você se conhece. As respostas estão todas dentro da gente. A gente tem é que conseguir conscientemente trazer isso para algo que nos traga elementos técnicos de aplicação. Tá? Esse é o trabalho que eu faço. Espero que tenham gostado aí da apresentação rápida, né? Sensacional. Sensacional. Muito bom, Alexandre. Muito bom. E achei muito interessante. Foi pouco. Obrigado. Eu ficava aqui uma semana, porque eu amo. Eu também. Foi pode pouco, ter certeza. Eu estou aqui. Foi só uma Olha, não te eu estou me divertindo muito. Eu não te interrompi, quer dizer, fala mais devagar, porque tem coisa que está anotando, eu estou me vendo, por favor. Mas foi incrível, maravilhoso. Vamos fazer um corujão aqui, vamos? Muito obrigado. Vamos. Eu estou me divertindo. Bora lá, vamos passar a noite aqui. São 1h lá em Portugal, hein? Ó, o Alexandre está... Alexandre aguenta, é verdade. Está perfeito. Obrigado pela disponibilidade, Alexandre. Eu adoro falar sobre isso, eu me divirto. Eu tenho uma sorte imensa de trabalhar e me divertir ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, isso eu acho que poucas pessoas, graças a Deus, no mundo conseguem construir essa história. Eu acho que vocês também, da mesma forma, se divertem quando estão fazendo o trabalho de vocês. E isso, para mim, eu acho que vocês conseguem perceber na maneira como eu falo, na maneira como eu mostro as coisas. Eu me divirto fazendo isso, sabe? É um assunto que eu adoro. Legal, viu, Alexandre? Pois não, Posso fazer uma pergunta que não tem a ver com o negócio de empresa, já que ele você estava falando sobre neurociência? Claro, por favor. Posso? Claro. Você estava falando de estímulos do cérebro, assim. Eu disse, não tem nada a ver com o assunto, né? Meu pai tem 87 anos. E ele está com o início do Alzheimer. Só que às vezes ele lembra de coisa tem 87 anos, de 50, de 30, e 5 minutos é uma criança que guarda uma coisa e tu tem que ir atrás. O que tu da tua experiência, poderia me indicar para estimular o cérebro dele?
Então, o Alzheimer, né, assim, eu não faço diagnóstico, eu não entro muito nessa área, assim, né? Não, claro. Mas o Alzheimer, ele é uma doença que ele ataca o hipocampo. O hipocampo é a porta de entrada das memórias que você tem. Tudo que a gente viu agora, nesse momento, ela está sendo armazenada no teu hipocampo. Se você vê sentido nisso, quando você dormir, o nosso cérebro trabalha com uma atividade que chama-se aprendizagem reversa. Ele joga fora a informação que você não precisa e armazena na memória de longo prazo que você acha útil, entendeu? Então, ou seja, o que ele lembra de muito tempo atrás são as conexões neurais que já estão lá preservadas. A porta de entrada, que é o Alzheimer, ele mata a baía de mielina que cerca esse neurônio, que nutre esse neurônio da porta de entrada da memória. Então, ele não consegue armazenar memórias de curto prazo, entende? O que... eu já li bastante sobre isso e, graças a Deus, está tendo evoluções incríveis em matéria do estancamento do Alzheimer, porque no hipocampo nós temos regeneração neural, no hipocampo e no bulbo olfativo, mas ela não é tão rápida quanto a degeneração causada pelo Alzheimer que a gente já conhece. Mas agora, palavra cruzada, ele caminhar e fazer caminhos diferentes dos caminhos que ele está acostumado, ver programas com legenda, jogos, tudo isso faz com que ele faça a manutenção dessa memória de curto prazo, né? Algo como quebrar a rotina, Alexandre? Quebrar as rotinas. Isso. O Alzheimer, ele te mantém numa rotina tão absurda que o Alzheimer avançado, você sai completamente do planeta e você vive condicionado num mundo só seu. Exatamente porque ele quebra a porta de entrada de novas memórias, né? Então você não consegue construir rotinas diferentes. A minha avó teve Alzheimer e era incrível, assim, porque ela saía para a rua, para ir na casa de alguém que já tinha morrido há muito tempo, e eu pegava o carro, descia até lá embaixo e eu, vó, tudo bom? A senhora tá por aí? E ela assim, eu vi que mansinho que eu tô fazendo. Eu disse, então vamos para casa, eu lhe dou uma carona. E eu subia com ela de volta. O maior problema das pessoas que têm Alzheimer é as pessoas que convivem com elas, que dizem assim, poxa, mas eu já te falei, você não, eu falei agora há pouco isso, e você tá de novo fazendo isso. Faz a pessoa sofrer, entendeu? E assim, é extremamente duro essa convivência, né? Então, essa manutenção, ela é bastante importante. Eu vejo gente que tem a doença e que, por exemplo, usou muito a cabeça por muito tempo, que ela tem uma degeneração menos complexa. Exercício físico também é bastante importante, porque trabalha com a regeneração dos neurônios nessa parte do cérebro também. Mas ainda não tem cura, né? Isso é infelizmente, mas eu vejo vários estudos bem relevantes em cima disso, até que já estancaram, assim, alguns estudos bem bacanas que já estancaram a evolução, né? Então dá para fazer uma musculação para o cérebro, né? O cérebro é um músculo, exatamente. Se você for comparar, o cérebro é um músculo. Para você ter uma ideia, nós temos o córtex motor, que trabalha com braços e mãos. O córtex motor de alguém que toca violino, na parte dos dedos, ele é maior, ele é mais reforçado do que quem não toca. Ou seja, o nosso cérebro, ele tem a mesma fisiologia, todo mundo tem a mesma fisiologia, mas a maneira como você reforça as conexões neurais depende de como você atua sobre ele, entende? Então, assim, isso é que é bacana. Você tem um cérebro diferente, todo mundo tem um cérebro diferente exatamente nisso. Porque o que você gosta, você tem mais conexões neurais mais reforçadas naquele ponto, né, que outras pessoas. Essa é a função. Obrigado pela tua explicação. Imagina. Eu tenho uma reclamação a fazer da palestra, viu, André? Uma reclamação forte. Que a cada 1 minuto que ele fala, a gente quer conversar sobre 10 coisas diferentes, né? Mas é. O tema é sensacional. Sensacional. Você sabe, Bruno, que estava justamente antes da reunião aqui, aquela hora que você entrou um pouquinho antes, eu estava numa reunião com outro cliente. E o que a gente estava fazendo, um desenho do processo comercial e marketing dele. Então, a gente estava fazendo uma coisa que se aplica demais à neurociência, agora que eu vi tudo isso. Eu não sei fazer absolutamente nada dessas coisas do Alexandre, mas no marketing se utiliza demais. Então, a gente fez o desenho da experiência do cliente.
ok? Da experiência do cliente, desde o momento em que você faz o levantamento. Isso no marketing é importantíssimo. A gente está desenhando uma operação comercial para essa empresa, né? Aí o que acontece? Você precisa entender o primeiro contato que o cliente tem com você, ok? Primeiro, onde está esse cliente? Você vai fazer o levantamento, quem é o teu público-alvo, vai desenhar as personas, tal, onde é que eles estão geograficamente localizados, como eu vou chegar até esse cliente, quais as maneiras que eu vou levar as informações sobre o produto a ele, e, enfim, você vai desenhando a experiência do cliente, o próprio funil de vendas está inserido nessa experiência do cliente, desde o momento que ele é um suspect, ele pode virar um cliente, aí ele passa a ser um prospect, ele já tem um awareness, já tem um conhecimento do produto e gerou um interesse. Então, é uma outra etapa que você fala, eu preciso gerar esse interesse no cliente agora sobre o meu produto. Aí gerou um interesse, ok, vamos facilitar agora o processo de aquisição do cliente. Então, a gente vai... Essa experiência do cliente passa por todos esses pontos, até o funil de vendas, até ele realizar a compra, continua, e também é responsabilidade da área de marketing isso, né? Porque aqui nos Estados Unidos é muito claro isso, a área de marketing, ela abrange tudo, e dentro da área de marketing você tem o comercial, e dentro do comercial você tem um dos componentes é vendas. Então, o que você tem? Terminou o processo de venda, não acabou a experiência do cliente, ele vai continuar, ele vai ter implantação, ele vai ter o pós-venda, vai ter recebimento do envio, vai ter recebimento, etc. E a experiência vai se consolidar com a recompra. E aí é o loop, né? Aí entra em loop. Eu tenho um curso que é 24 horas aula, que chama-se Marketing Sensorial, que trabalha sobre a abordagem de marketing em cima dos 5 sentidos. Ou seja, qual é a experiência que você tem de contato com um determinado produto. Isso é muito utilizado em UX também. É bem bacana isso. Então, dentro dessa experiência do cliente, a gente está construindo um conceito centrado no cliente, obviamente. A gente está construindo a estrutura toda de comércio comercial e de atendimento ao cliente. Maravilha. Em função disso, né? Obviamente, depois tem a parte industrial, tem outras coisas, mas a parte de marketing e comercial, ela vai em cima desses conceitos que você falou, quer dizer, eu vou gerar o awareness, eu vou levar as informações, eu vou gerar o interesse, e depois eu gerar o interesse, eu vou facilitar o processo de aquisição. Então, essa experiência do cliente, ela tem que ser impecável para que a gente consiga otimizar as possibilidades aí de transformar um cara que era um suspect, passar para prospect, passar para cliente. O que a gente tem que ter em mente é que não existe nenhum tipo de venda e negócio sem atenção. Primeiro é atenção. Se eu não te der atenção, eu não compro nada. Então, você tem que sacar o que chama atenção. Eu vejo muita gente dizendo assim, vou investir no Google. Beleza, investe no Google. Qual é o papel do Google? É trazer ele para o seu site. O seu site é horrível e não vende. E põe culpa no Google. Ele vai dizer, o Google não adianta investir porque não funciona. Não, o Google fez a sua parte. É você que não fez a sua. Entende? Então, ou seja, o primeiro ponto é a atenção. O primeiro ponto é a atenção. Alexandre, primeiro eu queria dar os parabéns aí pela sua palestra. Eu também sou de acordo com todo mundo aqui. A gente geralmente está olhando aqui o relógio, terminando às 8, mas eu nem vi o tempo passar e estaria disposto a ficar aqui até às 10, 11 horas da noite. Vou fazer uma pergunta para você. O seguinte, o que eu achei mais interessante do seu approach é que, por mais que o objetivo desse encontro, dessa palestra, era focar aí essa parte da neurológica, vamos dizer, do negócio, mais voltado ao negócio, ao business, o seu approach, na realidade, no final, somos todos seres humanos. O seu approach, ele serve não só para o seu relacionamento, vamos dizer assim, no mundo dos negócios, mas o seu relacionamento com os seus amigos, com a sua família, porque, no fundo, somos todos humanos. Agora, a minha pergunta é o seguinte: como que é o approach, por exemplo, que você vai considerar, por exemplo, vamos tentar aí, como você diz, melhorar a performance das vendas de uma empresa, né? Ela conhece o seu addressable market. Agora, o seu enfoque, você vai enfocar vamos colocar aí, o seu potencial comprador, ele mais do ponto de vista dele como pessoa física, ele como uma pessoa jurídica, ele representa uma empresa, ou um mix dos dois. Ou seja, eu estava pensando aqui qual é o melhor approach, porque, no fundo, aquele comprador daquela empresa, ele veste a camisa da empresa, ele é daquela empresa, ele tem a cultura organizacional da empresa, mas ele continua sendo um ser humano.
e ele tem, obviamente, os seus estímulos e tal, como uma pessoa física. Então, eu queria o seu ponto de vista, como trabalhar esse mix de pessoa física e pessoa jurídica. Eu trabalho, o meu foco principal é neurociência aplicada a negócios. Neurociência aplicada a negócios e comportamento humano. Ou seja, eu explico dificuldades que você enfrenta dentro da sua empresa na relação pessoal. Ou seja, você pode me dizer, por exemplo, assim, por que eu não estou vendendo? Eu vou fazer uma análise do seu produto, do seu serviço, da maneira como você aborda, da idade desse cliente, por exemplo, de como ele compreende o mundo, a gente vai fazendo testes. Ou seja, vamos fazer essa tentativa, só que eu não faço o teste no sentido de eu dizer assim, tenta isso, tenta aquilo. Eu vou dizer, não, tenta isso, porque eu quero ver... né? Não. Eu vou dizer, tenta isso porque eu quero liberar uma dose de dopamina nesse cara, entendeu? Para quê? Para que ele tenha um prazer momentâneo e mais tarde ele te procure. Ou por que eu vou despertar curiosidade? Porque a curiosidade é uma das 7 emoções universais, ou seja, a gente não vai errar na curiosidade. Ou então, momento de deixar ele triste. Opa, como assim vai deixar meu cliente triste? Claro, é no momento de tristeza que ele reflete sobre a importância do teu produto. Então, se ele está sempre feliz, ele não precisa de você. Quem é daqui, em sã consciência, que amanhã vai ir no shopping e vai dizer, eu vou lá na funerária ver como é que tá os caixão. Ninguém faz isso, gente. Você vai numa funerária quando você está ferrado. Entendeu? Então, ou seja, a abordagem de determinados tipos de produtos são completamente diferentes. Você tem que saber o estado emocional e como as pessoas se comportam em determinados estágios emocionais para que você se torne mais assertivo. E veja bem, uma coisa importante, tá? Não é manipulação. Muita gente me diz assim, professor, então você ensina isso como as pessoas manipularem as outras. Não é manipulação. Eu já até conversei com o Bruno sobre isso. Manipulação é enganação. Manipulação acontece em todo o mercado, você sabendo de neurociência ou psicologia ou não sabendo. Manipulação é você vender algo e não entregar. Eu vendo um videogame e entrego um tijolo, isso é uma manipulação. O Bruno vende os livros e nem entrega nada para ninguém, isso é manipulação. Agora, enganação todo o mercado tem. O que a gente faz é persuasão. Persuasão é o ponto-chave para iniciar qualquer tipo de relacionamento, gente. Se não fosse persuasão, vocês não existiam. Se o pai de vocês não tivesse persuadido a sua mãe, você não estava aqui. Então, ou seja, o ponto inicial para eu mostrar que eu sou importante é eu persuadir a sua atenção. É isso que a gente faz. Eu preciso que o cliente te olhe e diga, pô, que legal, Hugo, o que você tem aí? Não me interessa. Pronto, mas já olhou. Para mim, isso já é muito bom. Tá, agora, quantos de nós temos ótimos produtos e a gente não consegue mostrar isso para as pessoas porque a gente não consegue chamar a atenção delas o suficiente? Posso dar um exemplo, Alexandre? Claro, por favor. A gente que trabalha com os livros, né? Eu tenho uma palestrante que ela tem o sonho de morar nos Estados Unidos, igual o André. Ela falou assim, Bruno, eu vou escrever com vocês. Então, entrou ela e uma outra pessoa que ela indicou também, uma no de vendas, empreendedorismo. Ela falou assim, Bruno, com o ISBN, eu consigo uma lista prioritária nos Estados Unidos, lá para o Green Card. Ela me mandou o link dos Estados Unidos. Falou assim, olha, isso aqui me ajuda a dar um aval a mais para conseguir. Eu falei assim, ela não sabia disso. Inserir dentro da minha estrutura. Não é um valor para mim, mas é algo que eu entrego sem saber. Então, dentro da minha estrutura comercial, eu inseri essa informação. Visto que é algo que agrega valor. A questão do legado para o livro, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, meu sonho é escrever um livro, igual a Lúcia também está com o livro dela. Claro. Talvez, para mim, isso não seria tão importante, mas isso é o sonho de muitas pessoas. Claro. Colocar isso no meu... Desculpa, gente. É linda. Colocar isso... Mais uma participante. Família em primeiro senso. Família em primeiro é a regra, Bruno. Família em primeiro. Colocar isso na minha estrutura comercial é uma persuasão sem manipulação, porque eu estou entregando algo real para a pessoa, é um valor que para ela é realmente importante, mesmo que para mim não fosse. Exatamente. Então, é isso que a gente aprende num curso de neurociência, igual a gente faz com o Alexandre, valores que o nosso produto que nem a gente sabia que tinha. Exatamente. 99% das vendas, gente, são emocionais. Você compra pela emoção e justifica pela razão. É assim que funciona. Exatamente. Sensacional. É verdade. Sensacional. Muito bom, muito bom. Eu só tem uma coisa, eu estava notando aí que você deixou um tempo a bailarina girando.
né? Deixa um tempinho quando você falava. E eu fiquei encafifado, porque eu vi ela mudar de direção. Aí eu vi qual que é o truque. Você tem a bailarina do centro, ela não está com aquelas linhas. Então, quando você põe aquelas linhas, você dá um sentido, horário ou anti-horário, certo? Você dá o distanciamento, claro. A bailarina da direita estava girando em sentido horário, da esquerda em anti-horário. Se você... foi muito louco isso. Uma coisa. Se você centra a visão na bailarina do meio, aí você dá uma olhadinha para a bailarina da esquerda, ela começa a girar junto com a bailarina da esquerda. Você olha para a direita, ela gira junto com a bailarina da direita. Então, é engraçado porque eu falei assim, o Alexandre mexeu alguma coisa que eu vi ela virar. Eu estava vendo ela girar para a direita e, de repente, aí eu parei para notar que você acompanha a tendência, né, da informação que você recebeu. E, por último... Isso chama-se viés cognitivo. O viés cognitivo é a velocidade de julgamento que você tem sobre algo que você desconhece. Por exemplo, se eu pego uma coisa maior e uma coisa menor, a coisa maior tem que pesar mais. Então, o meu cérebro vai fazer com que eu sinta um peso maior em algo que não é. Por exemplo, se eu pego um iPhone e eu pego um outro celular mais leve, eu tenho a tendência a imaginar que o iPhone tem mais qualidade porque ele tem mais peso, entendeu? Porque nós fomos modelados a isso. Há 200 mil anos atrás, a gente sempre volta lá, uma peça de carne mais pesada me sustentava por mais tempo do que uma peça mais leve. Então nós temos essa tendência. Só que a tecnologia é ao contrário. Quanto mais leve, mais tecnológico, teoricamente, né? E a gente tem aproximadamente 200 vieses cognitivos, gente. 200 vieses. A questão da tangibilização pode ser também considerada isso. Quer dizer, o cara, no momento de uma decisão de compra, o que acontece? Você tem as compras, por exemplo, pela internet, né? Então, a gente, mas foi mais ou menos em 2001, 2002, quando começou o Pão de Açúcar com primeiros ensaios deles de vendas pela internet. Eles fizeram alguns testes, inclusive naquela loja no Shopping Iguatemi, em São Paulo, que é a loja que eles usam para fazer todos os testes. Usavam, né, na época. Então, o que acontece? Eles começaram a ver que você conseguia vender, dentro do supermercado, você não conseguia vender hortifruti, porque você não tinha a questão da tangibilização. Com certeza. Você não tinha o tato, você não tinha o cheiro, você não tinha uma série de outros estímulos que você precisaria ter quando você faz uma compra de um hortifruti, por exemplo. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu queria perguntar para você é que uma vez me falaram uma coisa que ficou sempre na minha cabeça e isso orientou muito todas as decisões que eu tive com todos os clientes, em todas as empresas que eu trabalhei com relação a marketing também, que é a questão da associação de imagens, né? Eu não sei, até eu ouvi isso de uma pessoa recentemente aqui, com a questão de curso de línguas, né? Que o que acontece? Ele falou, a frase era assim: o cérebro trabalha com associação de imagens e sentimentos. Alguma coisa assim. Você tem como amadurecer um pouco para essa questão? Isso faz sentido? Claro. Exatamente. Isso faz sentido pela velocidade de compreensão. Você compreende 60 mil vezes mais rápido uma imagem, um texto, por exemplo. Uma imagem é universal, ela comunica com todo mundo. Você vai ver uma pintura rupestre, por exemplo, de 30 mil anos atrás, você compreende exatamente o que estava acontecendo naquele ambiente. Você sendo japonês, você sendo alemão, você sendo brasileiro, todo mundo compreende igual. A explicação não. O texto não. O texto é muito mais subjetivo, ou seja, você precisa se concentrar muito mais. Por isso que as crianças gostam de ver desenhos repetidos. Uma criança, ela vê 30 vezes o mesmo desenho. Por quê? Porque ela sabe o que vai acontecer, ela não queima energia. E cada vez que ela acerta o que o desenho vai fazer, porque ela já viu aquilo 1000 vezes, ela libera prazer, ela é recompensada. Então, cada vez que você consegue fazer com que o seu cliente consiga compreender a sua informação de forma mais rápida, o cérebro dele recompensa ele também. Por quê? Porque quanto mais rápido eu entender o ambiente, mais rápido eu me acostumo a ele, mais rápido eu sei se eu posso entrar ou se eu tenho que fugir. Então, é velocidade, gente, é sempre velocidade. O professor Kahneman chama isso de sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 é o rápido e intuitivo, mas que você também comete mais erros em cima dele. É o que faz nós errarmos. Eu dou milhares de exemplos durante o curso de coisas que a gente erra, mas que são erros irrelevantes para a nossa vida. Ou seja, a gente convive com eles normalmente, não tem problema algum.
Tem outros que a gente tem que parar para pensar. Se eu disser, tá vendo essa questão, isso cai na prova, aí você vai parar para se concentrar. Não à toa que você sai exausto de uma prova, muitas vezes. E você ficou ali 40 minutos, 1 hora, porque você fica tão concentrado em algo que numa viagem você passa 3 horas na estrada e você está novo, você está tranquilo, porque você está se divertindo, você está, né? Então o nosso cérebro funciona nisso, ele te conduz através do prazer ou da dor. A dor e a depressão é a supressão da dopamina, a supressão do prazer. Então ele te tira o prazer em algo que é desagradável, até que ele encontre prazer ou propósito naquilo que você está fazendo. Então, se você começar a academia amanhã, o teu cérebro vai te martirizar por 1 mês. Porque ele vai dizer, André, você está maluco, você está fazendo exercício, queimando energia à toa. Para quê, maluco? Não. E tu tá com aquilo na cabeça. Não, eu preciso perder peso, eu preciso condicionamento físico, eu estou melhorando. Daqui a 1 mês, quando você se olhar no espelho, ou quando você subir aquela escada sem bufar, o cérebro vai se dar conta de, nossa, que bom, André, você tá bonito, melhorou, hein? E aí ele vai começar a te ajudar a ir na academia. Quando ele começar a fazer isso, a ajuda do cérebro é liberar dopamina e noradrenalina, que vai fazer com que você se sinta relaxado depois de um treino. E vai fazer com que você colete os benefícios e enxergue, tenha a percepção do benefício desse esforço mais tarde. Por isso que eu digo, nós temos que dominar o nosso cérebro. Se a gente deixar que ele nos domine, nós vamos virar o homem das cavernas. É para isso que ele foi feito, gente. Ele foi feito para fugir, comer e reproduzir. É isso que ele foi feito. O resto é secundário para ele. O resto são planos futuros que a gente tem. Lembrem, há 200 mil anos atrás, alguém com 25 anos de idade era um velhote. Nós éramos velhotes com 25 anos de idade. O nosso cérebro começa a morrer com 23 anos. Então, ou seja, ele nunca foi projetado para eu estar com 45 anos agora e eu estar vivo. Ele não foi projetado para isso. Ele não é projetado para planos de longo prazo. Por isso que é tão difícil economizar. Por isso que ninguém consegue pegar o salário do mês, tirar 30% e botar numa gaveta. E quando tiver o dinheiro do carro, vai lá e compra à vista. As pessoas precisam fazer conta, porque elas têm que ter um compromisso. Porque o nosso cérebro não foi projetado para investir, o nosso cérebro foi projetado para consumir. Eu vi a oportunidade, consome, porque a minha vida é curta. O cérebro pensa isso, a minha vida é curta, eu tenho que aproveitar todos os momentos da vida agora. Por isso que a racionalidade é algo muito especial. É momentos muito especial. Cada vez que você exige do teu cliente que ele entenda o que você quis dizer, você está perdendo esse cara. Entendi. Muito bom, muito bom. É a questão de domar o cérebro, né? Você domar o bicho. Desculpa, eu vou fazer mais uma perguntinha só. Esse assunto é sensacional. E esse assunto associado a business, para mim, dentro da área de marketing comercial, o Hugo também é super comercial, sabe como é que é isso aí. Então, assim, olha, o que acontece? Eu queria entender um pouquinho a questão do efeito surpresa, né? Quando você tem, no momento de decisão de compra, um efeito surpresa, uma surpresa positiva. E também uma surpresa negativa, vamos dizer assim. Se você tem uma surpresa positiva, por exemplo, você já está determinado a fazer uma compra, você está 80% determinado, né? Porque tem a questão também como fala, daquele conspicuous consumption, a gente fala. Aquele sentimento ruim que você tem quando você realiza uma compra. Então, o marketing ele tem que trabalhar esse sentimento para garantir, para falar para a pessoa, não, você fez a escolha certa, você comprou certo. E quando você abre a caixa, tem lá, parabéns, você comprou o melhor televisor que poderia existir no mundo, e ele vai estar passando, porque você vai estar preocupado, putz, eu paguei muito caro por isso aqui, quantas prestações, você está com uma série de pensamentos negativos em função de uma aquisição, por exemplo, e você tem esse trabalho para que você consiga reduzir esse impacto negativo. O que eu estou querendo pegar um pouquinho antes, que é o momento da decisão de compra, você ter uma surpresa positiva e e como funcionaria isso na cabeça, né? Por exemplo, se o cara já decidiu, eu acho que eu vou comprar, eu estou pronto para comprar, tal, aí você faz uma surpresa que pode ser o gatilho final para o cara, putz, agora eu vou comprar já. Esse negócio, a percepção de valor muda, o valor dele é muito maior do que, ele vê muito mais valor do que o preço está sendo pedido, isso muda. Isso é uma sutileza que é muito importante que as pessoas tivessem, sabe?
principalmente pela manutenção da expectativa que você dá. O que a gente tem uma forte tendência a falar muito bem da gente, porque a gente quer vender muito as coisas que a gente tem, a gente acha que a nossa solução é uma solução muito boa e a gente aumenta a expectativa. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu, sei lá, vou no cinema, vejo um filme e esse filme é muito bom, porque eu não esperava que fosse tão bom e ele, para mim, ficou muito bom. E eu vou dizer, André, vê esse filme, mas vai amanhã, não, vai hoje, pega a tua esposa, teus filhos, vai no cinema e olha, eu não pode perder, não deixa para amanhã, porque isso vai mudar a sua vida. O que acontece? Quando você vai no cinema, você, cara, não é tão bom assim, porque a sua expectativa estava muito alta. Então, nós temos essa tendência a aumentar a expectativa e os elementos surpresas que são envolvidos nesse processo ficam minimizados. O que eu sempre digo, tem equilíbrio na manutenção da expectativa. Eu, quando trabalho os meus cursos, por exemplo, eu digo, você vai assistir 10 tópicos e eu dou 12. Entendeu? A manutenção da expectativa, ela vem muito dentro da referência que você espera alcançar. Por exemplo, você vai sair de casa para uma reunião. Pô, o pneu do carro furou. Puta, que saco. Agora eu vou ter que pegar um ônibus, vai ser um estresse, vou esperar meia hora, vai ser aquele ônibus lotado, vai ser horrível. Você chega na parada, o ônibus está vindo. Isso, olha, ônibus, que sorte. Aí quando você entra no ônibus, o motorista ele dá bom dia. Opa, bom dia. Bom dia, seu André. Ele conhece, inclusive. Pô, me conhece. Aí você, o ônibus vazio. O que será que aconteceu? Tem um lugarzinho para te sentar. E quando você vê que tem um ar-condicionado nesse ônibus, que na época que você pegava o ônibus não tinha. Tá vendo que a manutenção da expectativa, você está com uma expectativa extremamente baixa e qualquer detalhe que você faça te surpreende. Então, ou seja, o que eu sempre digo para as pessoas? Dá a sua surpresa no final, ou trabalha com essa manutenção emocional. Que é um exemplo, uma vez eu estava trabalhando com uma empresa que vendia veículos, eles vendiam SUVs, era algo assim de, sei lá, $200 mil um carro, tá? O que acontecia? Esse cara comprava o SUV, levava para casa, no final da tarde a menina da loja ligava para ele e dizia assim, seu André, por favor, o senhor comprou um carro aqui hoje com nós? Sim. O senhor, desculpa, mas o senhor poderia, por favor, ver se o seu step está no seu carro? Porque ficaram alguns steps de carros aqui e a gente não sabe qual é, e sabe-se lá, né? Depois o senhor não pega esse carro, esse pneu, pô, vai ser um saco. E ele disse, pô, mas amanhã eu lhe ligo, eu te digo, isso não precisava ser hoje. O cara baixa a expectativa, ele, puta que merda, eu vou ter que ir até a garagem ver essa porra desse pneu. O que ele fazia? Ele descia até a garagem, quando ele abria o porta-mala, tinha um convite, uma taça de uma champanhe e 2 taças dizendo assim, senhor André, pega o seu carro novo e leve a sua esposa para jantar no restaurante tal, por nossa conta, papapá. Cara, ele subia surpreendido, ele ligava para a loja e dizia, nossa, que bacana que vocês fizeram, eu não esperava por isso, porque eu baixei a expectativa dele, eu frustrei ele para depois dar o meu rebote, entendeu? É arriscado? É arriscado, mas se você quer trabalhar com uma memória positiva, o nosso cérebro, ele lembra de extremos. Se você sair na rua hoje, você vai ver milhares de faces, vocês não vão lembrar nenhuma. Mas se alguém passar na rua, der uma encostão em você que é no chão, você não esquece mais aquele cara por uma semana. Porque o cérebro lembra de extremos, ou positivo ou negativo. Ou seja, qual é a minha intenção com esse cliente? Que ele frustre e depois ele, que bacana. E quando ele leve a sua esposa com o seu carro nesse restaurante, todo esse trajeto, ele está pensando na minha loja e na ação que eu promovi, tá entendendo? Isso é a manutenção da expectativa. Outro dia, eu estou lembrando alguns exemplos aqui, vou trazendo. Eu estava trabalhando com uma empresa de móveis sob medida. Eu falei, como é que eu posso trabalhar com móveis sob medida? E eu digo, olha, eu vou resumir a história aqui. Eu disse, olha, quando você coloca os móveis sob medida na casa desse cliente, tá? Você não sobra material? Eles, claro, sobra um monte de material. Faz o seguinte, pega esse material que sobrou, faz uma casinha de boneca, bota o seu logotipo e dá de presente para a filha do casal. Cara, que ideia genial! Cada vez que essa menina brinca com a casinha de boneca e esse casal entra no quarto e ela está brincando com a casinha de boneca, o que ele vai fazer? Ele vai ter memórias positivas, porque você agradou o que é mais importante que a própria vida dele, que é a sua filha, entendeu? Então, assim, é material que é para o lixo, gente, sabe? Então, assim, é algo que todo mundo tem, só que as pessoas não conseguem, porque elas estão imersas naquele espiral da morte e elas não conseguem enxergar, sabe? O que realmente possa emocionar alguém. Então, toda empresa, todo produto, todo serviço tem, eu encontro isso em todo lugar. Só que as pessoas não usam porque elas estão condicionadas.
Fantástico, fantástico, Alexandre. Vamos até a madrugada, André, porque, olha, não vamos largar o Alexandre. Não, e é por isso que eu digo, gente, o segredo está todo dentro da gente, a gente já nasceu com isso. Só que a gente não usa, sabe? Você tem que aprender a cheirar novamente, porque a gente parou de desenvolver o nosso olfato. Você tem que aprender a ter empatia. Nunca vemos um treinamento de como não ser empático. É sempre como ser empático. Mas se a empatia é um comportamento que garantiu a nossa sobrevivência, foi através da empatia que nós montamos relações sociais, por que precisa ser treinado? Está entendendo? Porque a gente perde, porque a gente não precisa mais usar, a gente não vive mais naquele ambiente inóspito, o cérebro prioriza outras funções que não as funções que são elementares. O que eu faço? Eu desperto isso nas pessoas novamente. Eu digo, olha, você tem isso, e você pode usar isso dessa forma. Só que eu faço isso de forma prática, desde 2001 que eu trabalho com isso, então eu consigo ver exemplos em vários locais, né? E a todo momento. Isso que é divertido. E quando a gente fala de um exemplo desse, você traz isso para dentro do seu negócio. Pô, o meu negócio, como é que eu posso fazer? Então eu estimulo você a refletir esses pontos que você não vinha pensando, sabe? E que te trazem um puta diferencial competitivo, né? Alexandre, como a Luciane falou, a gente se bobear aqui, a gente vai ficar até o sol nascer. Porque daqui a pouco aí para você em Portugal, né? Mas eu queria perguntar se alguém tem alguma questão mais, que nós avançamos aqui um pouquinho o nosso horário. Está tarde lá para o Alexandre. Bora lá. Eu tenho um compromisso. É um risco. Eu tenho um compromisso às 6 da manhã só amanhã, mas aqui não tem. Temos tempo ainda. Então a gente tem um tempinho ainda para perguntar. Temos um tempinho ainda. Bora lá. Um risco perguntar, né? Porque aí não vai. Lúcia, por favor. Que eu souber responder. Não. Eu achei assim excelente. Nem vi o tempo passar. Foi ótimo, né? Muitos insights, muita coisa para a gente pensar, refletir. Realmente foi fantástico. Meus parabéns. Obrigado, Lúcia. Obrigado. Olha, o nosso professor e nosso presidente Romano está aqui até agora. Ele já digo, espero olha, que eu tenha o fato do presidente Romano, fato do presidente Romano, que ele gosta, eu sei que ele gosta de descansar cedo, porque amanhã de manhã ele vai estar andando lá na orla, né? Andando não, correndo. Não, caminhando. Caminhando, né? Vai estar caminhando cedinho. 6 horas. Eu sei que amanhã... Agora voltou o verão aqui no Rio, né? Né? Aqui no Rio não tem só tem verão e chuva. Não tem. Eu, quando boto um casaco que eu comprei fora, eu devia ter alugado esse casaco fora. Mas assim, conhecendo o presidente Romano, como a gente conhece, como eu conheço, graças a Deus eu tenho tive essa oportunidade de ouro, tenho essa oportunidade de ouro de ter como amigo. Nós fomos os primeiros. Eu te conheci, você me conheceu. Verdade. Quando eu trouxe o grupo lá BCO, montamos aí. Sim, sem dúvida. Então, só o fato dele estar aqui, sabendo que ele tem que acordar super cedo, já é o comprovante estampado de que a tua palestra é um sucesso. Foi um sucesso, conteúdo maravilhoso. Além disso, além do exagero, é o seguinte, eu não durmo essa hora, não. Eu durmo 10h30, 11 horas. Mas eu gostei muito da sua palestra, que me lembrou muito os meus... vou contar um segredo para vocês. Eu, em agosto, completei 52 anos de consultoria. 52, eu estava com 50. Não são os 51 anos. Eu lembro quando você ia fazer 50 de consultoria. Não, 52. Então, as meninas não têm isso de idade ainda, entendeu? As 3 meninas, Ellen, Lúcia e Luciane. Os outros rapazes já estão chegando a isso. Mas, daqui a uns 15 anos chegam. Eu me lembrei muito isso. O grande problema do consultor é que ele não sabe ouvir. Ele tem que saber ouvir e saber fazer perguntas. E é aquilo que eu digo, ouvir até ficar rouco, de tanto ouvir. Precisa ouvir mesmo. Você não sabe nada da empresa. Gostei muito da sua palestra. Realmente, de vez em quando eu dava um sorriso aqui de alguma coisa que eu me lembrei, somente daqueles dos meus... Eu tinha 6 clientes que faziam o mesmo setor plástico, laminado plástico, faziam a mesma coisa.
mas cada um era cada um. Era Vulcan, americana, Plavinil, que era Grupo Solto, Mangotec, São Paulo, Vascos York, São Paulo, Idma e Kelso, aqui no Rio de Janeiro. Fazia a mesma coisa, laminado plástico. Hoje o produto está fora de contexto, né? Então, mas para cada gestor, eu tratava de um jeito. Era o serviço é o mesmo. A contratação da consultoria é a mesma, para fazer a mesma coisa, os 6. E o que eles confiavam? Alguma coisa que você falou também, e o nosso André Vaccaro lembrou, da ética. Claro. Sabia que eu não ia passar informação para ninguém. Claro. Foram meus clientes 15 anos. Claro. E ninguém perguntou nada. Sabia que não ia ter mesmo. Isso muito. Gostei muito. O Jacobsen, que é coautor do Código Ético, sempre falou em inovação. Há 40 e tantos anos que ele faz. Verdade. Ele fala em inovação. Ninguém falava nesse negócio. Tinha reserva de mercado, controle de preços, isso na década de 60, 70, 80. Então, e eu espero que não ocorra outra vez. Né? Estamos pensando aí nos combustíveis, né? Na Petrobras, o preço está muito alto. Eu espero que não entre com controle de preço. Vamos inovar, vamos pensar em alguma coisa diferente, que o preço fique muito lá em cima. E aquele negócio do IFA também. Pior exemplo do IFA, só a Índia e a China que tem o IFA. O mundo todo está na mão deles. Culpa deles, eles são mais inteligentes que a gente. Não, porque o produto era muito barato. Então, não compra insumo aqui no Brasil, não. E clientes meus, dos farmacêuticos, não compra matéria-prima, não. E acaba. Não compra produto, não. Lá é mais barato, trazer mais barato. Olha aí o mais barato que está aí. Aí não desenvolve o resto. Não tem produto. Para que serve o governo? É para isso. Estimular isso. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Parabéns ao Carlos André Vaccaro por ter trazido aqui a BCO e espero que outros Alexandres apareçam e você desenvolva aí a BCO em Portugal também. Obrigado, senhor. Forte abraço, saúde, espero revê-lo nos próximos 20 anos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. É mais que 20 anos, viu? A gente já falou sobre isso. A expectativa de vida, né, Alexandre? Se a gente fizer musculação para o cérebro, do jeito que o presidente faz, a gente seguir o exemplo dele, lembra dos nomes dos clientes, lembra de tudo. Se a gente fizer essa musculação aí, é bem mais que 20 anos. Bem mais que 20 anos. Não é sobreviver, é viver. É viver. É o que ele falou. Antigamente as pessoas morriam cedo. O cérebro murchava cedo. Hoje as pessoas não morrem mais aos 60 anos. Antigamente as pessoas só tinham uma geração. É isso mesmo. Quando eu comecei, só tinha uma geração. Aos 50 e poucos anos o sujeito se aposentava, aos 60, antes de 60 morria. Hoje o Paulo Jacobs, por exemplo, morreu uma semana antes de completar 90 anos, em 2019, em abril, lúcido. Com problema na perna, claro. Entendeu? No corpo. Mas no cérebro, lúcido. Já tem artigo dele sobre neuro, eu vou até te mandar. Já peguei até por favor. Teu e-mail aqui, vou lhe mandar. Tá bom? Por favor. Forte abraço Muito obrigado. A todos. E aquilo, espero revê-los. O Etil também está aí. Um abraço. Bom te ver. Aqui, sempre. Um pessoal muito bacana. Todos. Marcos Leal e o nobre amigo André. Tchau, tchau. Tchau. Presidente, muito obrigado. Abraço. Olha, muito obrigado a todos, obrigado, presidente, pela presença, que realmente a gente sabe que são poucos os eventos que os compromissos do presidente têm permitido ele participar, e eu me sinto muito honrado aqui em nome da BCO Estados Unidos, da gente poder contar com a presença dele, sem sombra de dúvida, como de todos os nossos amigos que vieram aqui hoje, né, até um avançado da hora aqui. Eu gostaria muito de agradecer, Alexandre, pela sensacional palestra, o conteúdo maravilhoso, que, sem sombra de dúvida, aplicado aos negócios, faz a diferença realmente. Não sei nem se faz a diferença, chega a ser até básico para você ter sucesso hoje, você se diferenciar nesse aspecto, né? Construir a estrutura do negócio baseado nas reações. E eu agradeço realmente. E, bem, pessoal, vamos disponibilizar aqui a gravação
assim que tiver a liberação, né, que a gente passa para a BCO dar uma olhadinha na gravação. Assim que tiver liberado, vamos estar disponibilizando a todos aqui, tá ok? Muito obrigado. Alexandre, suas palavras, senhor. Obrigado. Eu me coloco à disposição de vocês para ajudar aí no que eu puder, né? Contem comigo, parceria, uma palestra que vocês queiram, uma aula junto que vocês queiram, uma instrução que vocês precisem. Nossa, para mim vai ser muito bom poder ajudar, porque eu tenho certeza que eu vou precisar da ajuda de vocês também em algum momento, e eu acho que toda relação ela se constrói de uma maneira contributiva, né? Eu nunca digo, as pessoas me dizem, muito obrigado, eu não digo assim, não agradeça, retribua, porque eu acho que a gente tem que retribuir da forma como a gente pode. Eu retribuo dessa forma e eu fico à disposição de vocês, e eu tenho certeza que mais tarde eu vou precisar de vocês e vocês vão estar ali para me ajudar também. Então, muito obrigado, me fizeram hoje muito feliz por ter me proporcionado essa oportunidade de falar da coisa que eu mais adoro fazer. Muito obrigado. Bacana, nós que agradecemos. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos, excelente. Uma salva de palmas, que foi fora da curva, sem dúvida. Muito obrigado, grande abraço a todos, bom ver. Abraço. Fiquem com Deus, Até mais, tchau.